Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Gilberto, estamos em 2021 e eu estou cursando a disciplina de Introdução à Demografia. Foi uma disciplina que, a princípio, eu não sabia muito bem do que se trataria, mas que até então se mostrou muito bonita e muito interessante. Nesse trabalho, eu pretendo expor um resumo do que nos foi apresentado até então, não um resumo muito completo, mas um resumo focando mais no que de fato me chamou a atenção. O que de fato eu achei interessante e curioso. Então, vamos lá. Acredito que seja interessante começar do mesmo jeito que a professora começou. O que é demografia? Bom, a gente aprende um pouquinho sobre demografia na escola, mais especificamente em geografia, mas quando nos foi perguntado, simplesmente não veio nenhuma definição na cabeça, porque a gente aprende mais sobre exemplos do que de fato é demografia do que o que é ela em si. A gente aprende sobre censo, a gente vê sobre pirâmide etária, mas a gente não consegue formular o que de fato é demografia. E eu acredito que a definição mais simples é que demografia é o estudo da população. Simplesmente isso. É você estudar as migrações, as mortes, os nascimentos, a cultura da população, os padrões sociais, e você averiguar do que ela precisa. Ou seja, qual que é o papel do demógrafo? O demógrafo vai estabelecer um jeito de desenvolver uma pesquisa que consiga tirar um retrato fidedigno da população através de dados. Esses dados têm que ser otimizados através pensando no objetivo que o demógrafo pretende atingir, né? Então, ele vai colher esses dados, vai observar esses dados, interpretá-los, e baseado nisso, ele vai desenvolver políticas sociais que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas como um todo. Então, o demógrafo, acima de tudo, é um cientista social, criador de políticas públicas. E nesse processo de absorver dados, interpretá-los e criar soluções, acredito eu que a principal dificuldade é, de fato, compilar esses dados. Como assim? Depois que ele absorve esses dados, ele cria formas de expressá-los para a população, porque nada mais justo. Você está trabalhando para melhorar a vida da população, então você meio que expõe esses dados para a população também. Transparência é um princípio muito interessante no Estado democrático. O qual que é o problema geral? Em geral, os demógrafos lidam com uma base amostral muito grande. Um censo, por exemplo, ele é uma pesquisa que se abrange a população inteira. Então, qual que é o grande problema? Primeiro é você conseguir otimizar esses dados de forma que você consiga usá-los de uma forma boa para o desenvolvimento que você quer fazer depois, para o projeto que você quer usar depois. Então, você tem que otimizar bem como que você vai fazer essas perguntas, quais serão essas perguntas, para que você consiga um pequeno retrato da população que você vai usar para um determinado motivo. Que você consiga, de fato, esse pequeno retrato que você deseja, esse pequeno retrato que você conseguirá usar. E, além desse grande problema, tem também o envelhecimento dos dados. Você não pode demorar muito para fazer uma pesquisa, porque as variáveis de migração, morte, nascimento, casamento, elas se modificam a todo momento. Então, quanto mais você demora para colher esses dados, mais ultrapassados são esses dados que você acabou de colher, de fato. Estou falando de dados muitas vezes, desculpa. Mas, falando de dados, tem dois tipos de dados. Os dados de fluxo, que em geral são as estatísticas do registro civil,
que são os nascimentos, óbitos, casamentos registrados diariamente, e os dados de estoque, que são basicamente os dados obtidos pelo censo. Os dados de estoque, simplificando, tiram uma foto da população naquele determinado momento. Então, você faz projeções em cima daqueles dados, baseado também em dados anteriores e complementando com esses dados de fluxo, para conseguir traçar planos futuros. Então, aí essa imagem em específico, ela expõe um pouco sobre a explosão demográfica, não só no Brasil, aí no caso do Brasil, mas aconteceu no mundo todo, muito derivado dos avanços tecnológicos, tanto na área da alimentação, como na área da tecnologia como um todo, medicamentos. A população cresceu exponencialmente, e é muito interessante esse crescimento exponencial. Das pessoas entrevistadas pela professora era um demógrafo, hoje falecido, infelizmente, que ele me tocou com um pensamento muito interessante. Ao longo da sua carreira, no início, eles estudavam, a grande preocupação deles era que a população ia crescer exponencialmente e como que isso se daria, sabe? Como que nós teríamos recursos suficientes para distribuir para todo mundo, para garantir uma qualidade de vida satisfatória para todos, uma vez que a população estava crescendo muito. E é muito doido porque a natureza arranjou o seu próprio jeito, a natureza arranjou o seu equilíbrio. Meio que mais pro final da carreira dele, ele notou, e todos os demógrafos e estudantes da área, no geral, pesquisadores também, que a população ela cresce até um determinado ponto, assume um pico e depois ela começa a decrescer. Que a gente pode notar isso facilmente. Nossos avós, bisavós tinham dezenas de filhos. E hoje isso não é mais comum. Hoje o comum é ter de 1 a 3 filhos no máximo. As pessoas migraram mais para a cidade, então não é mais necessário ter aquela quantidade de filhos que na época eram força de mão de obra, que ajudavam no campo. Hoje as pessoas estão tendo menos filho e, consequentemente, isso vai culminar numa diminuição da população no futuro. E isso é bom, mas tem um grande problema que é a previdência, né? Que baseado nesse crescimento exponencial foi criada a previdência. Então, basicamente, para a gente entender a previdência, o que você contribuiu em vida não está sendo usado, não é a sua aposentadoria. A sua aposentadoria vai ser paga pelas pessoas que estão trabalhando enquanto você está sendo aposentado, enquanto você está aposentado. Então é necessário que a base da pirâmide, ou seja, as pessoas que estejam trabalhando, que estejam em idade economicamente ativa, seja mais larga que o topo da pirâmide. Mas o que a gente pode notar é que, devido a esse avanço, das pessoas terem menos filho, isso acarretou uma inversão da pirâmide etária. Antigamente as bases eram grandes e o topo era curto. É mais ou menos como a pirâmide de 1991. Eu escolhi a pirâmide da Alemanha em específico porque, por conta das guerras, é interessante esses dois bicos que são demonstrados expõem a guerra. Em época de guerra, as pessoas morreram muito, então você consegue ver essas entradas na pirâmide. 2 entradas não, 4 entradas, né? Porque tem o lado masculino e o lado feminino, então são correspondentes aos dois lados. E é muito interessante isso. As entradas nas pirâmides, de fato, expõem que algum grande evento catastrófico, tal como alguma doença, ou alguma guerra, ou algo do tipo, aconteceu e matou grande parte da população. E nesse caso da Alemanha, a Alemanha, por conta das guerras mundiais e o papel crucial dela nas guerras,
demonstrou muito bem isso na pirâmide etária. E é interessante o quanto demora para isso se diluir. Então, na pirâmide de 2011 ainda tinha essas entradas, e as projeções de 2031 também apontam. Se a gente for focar na pirâmide de 2031, mais especificamente na área laranja, a gente consegue ver exatamente essa inversão não especificamente na área laranja, na pirâmide como um todo, em que a gente tem menos pessoas em idade economicamente ativa e mais pessoas idosas. Então, se torna inviável dessas pessoas conseguirem pagar a aposentadoria dos idosos. E isso gera um grande problema que os nossos economistas vão ter que tentar resolver aí, mas a princípio seguimos sem solução, pelo menos no Brasil. Bom, eu acredito que o que eu queria passar mais era isso. Se você tiver alguma dúvida, você que está assistindo aí, ou algum complemento, por favor, me escreva nos comentários. E agradeço pela atenção. E desculpa pelo áudio, caso tenha aparecido algum carro ou moto ou coisas do tipo, telefone tocando no fundo. Obrigado e tchau, tchau.